Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem da Pós TV 247. Eu sou Carla Pavão, é muita alegria estarmos aqui reunidos. Estou gravando antecipadamente esse programa. Peraí, gente, eu acho que eu não pus essa câmera direito aqui, vou arrumar com vocês no ar, me desculpem. Que às vezes alguém pode ficar meio nauseado. Essa semana é a semana do Cornaleiro. Eu teria a felicidade de estar apresentando o Sarau Literário todo dia às 20 horas, ao vivo. Então, eu estou gravando antecipadamente o Paz e Bem, e acho que estou gravando um pouco assim para mim mesma, né? E eu vou dizer já já por que disso. Enquanto isso, deixa eu ler os comentários de vocês, gente. Vocês fazem minha alegria aqui. Eu leio sempre, eu leio no dia e leio na véspera. Então, tem um monte de gente aqui falando do cabelo. Valeu, muito obrigada. Você viu? Eu queria mandar um beijo, usar esse espaço para mandar um beijo para o Alan Rocha, que me atendeu sozinha no sábado, porque meu cabelo estava tricolor. Eu, como boa corintiana, não gosto de tricolor, brincadeiras à parte, gente. Me atendeu sempre um carinho, faz anos que eu estou com ele, no maior cuidado, com face shield. Então, assim, que essas pessoas também precisam viver, né? E estão buscando aí os seus espaços para fazer isso. E queria mandar um beijo. Mas deixa eu mandar um beijo aqui para a comunidade Paz e Bem. Maria das Graças dizendo das incertezas que não são respondidas. Maria dos Anjos dizendo: estou me aguentando por vocês. Puxa, estamos juntos. Vamos aqui segurar na mão uma da outra. Um beijo grande. Espero que as coisas melhorem. Maria dos Anjos, receba todo o meu carinho, meu amor. E um abraço virtual nesse momento que está tão difícil aí, tá bom? Albenir está dando bom dia. Maria de Sá Xavier, Maria Sá Xavier, eu sempre ponho um D no seu nome, desculpe, está dando um oi para gente. Gilvânia Gonçalves, André Machado, Edson, a Maria Sá está dizendo que ela mesma cortou o cabelo dela. Eu cortei do meu marido, meu não tive coragem. Aquelas, né? André Machado, de novo. Rap New Flopal, que está sempre por aqui. Um beijo grande. Estava sentindo sua falta nos comentários. Eu sei que você assiste, mas estava sentindo sua falta. Doraci Barbieri, Marta Valéria, Regina Parenza, Galdino também está sempre por aqui. A Lúcia está sempre. O Dirceu está brincando comigo. Wie geht's, Carla? Alles gut? Schön, cool. Mir geht's gut. Eu estou bem, danke. Então, gente, no dia de hoje, sobre o que eu vou conversar com vocês? Eu vou conversar sobre serenidade, porque esse momento que nós estamos vivendo e para nós mulheres, né, essa é uma reflexão que eu tenho feito com alguma constância, que nós que já tínhamos a jornada tripla, né, estamos com uma jornada aí quádrupla, quíntupla, não sei nem como é que fala isso, mas assim, agora parece que é tudo junto, misturado, a gente acaba de levantar, já tem que correr com tudo, daí a pouco já está na hora de deitar, e temos isso, temos aquilo, então assim, parece... E aí eu fico imaginando a condição da mãe preta, pobre, da comunidade, né, o Mauro tem trazido essas mulheres no giro, mas como também está difícil, né, ter serenidade. A gente vai se aguentando. Então, eu procurei um teólogo aqui, eu não sei se eu vou ler o nome dele certo, porque eu não sei se esse nome, não sei a origem deste nome, deixa eu ver, é Jörg Zink. Então, As Fontes de Serenidade. O texto dele é mais simples, né, ele é nascido em 1922, e ele tem várias obras sobre a Bíblia e ele exerce ou exercia, não sei se ele ainda está vivo, atividades na Igreja Luterana Alemã. É da editora Vozes, esse livro. E teve um texto que me chamou bastante atenção, que chama assim, Ver um Mundo Habitável. Né? Então, eles vão começar dizendo que o mundo onde vivia Jesus era um mundo apenas suportável, porque tinha um poder brutal de ocupação, né, que prendia como terroristas as pessoas de resistência e torturava publicamente até a morte, com uma justiça que procurava, sobretudo, proteger as relações de poder. De quando em quando havia uma guerra de destruição, batalha sangrenta, destruição de provisões alimentares com consequente fome, e em tudo isso era difundido como se fosse uma pax romana, que era a paz romana, mas, na verdade, tinha a ver muito com um descaso, e o cemitério, o descanso, era o cemitério.
né? E ele vai ser bastante otimista que o Zinc. Ele vai dizer, olha, comparado com isso, hoje nós vivemos um paraíso. Realmente nós progredimos, mas essas relações de poder, de morte simbólicas, elas agora estão em outro terreno, né? Essas batalhas sangrentas estão na internet. Então, na esfera jurídica. Então, nós continuamos lutando, né, contra a violência simbólica, a brutalidade, as falcatruas, as mentiras, o espaço, o poder, por interesses, por superioridade, tudo isso continua acontecendo. Então, o Jung vai dizer assim, olha, dentro desses contextos, né, que nós vivemos, pensamentos sobre... Onde estão os pensamentos sobre dignidade, sobre liberdade humana? Ele fala, eu posso até entender que alguém, depois de uma longa vida, se despeça desse mundo sem grande pesar. E porque, de repente, parece que as coisas viram um vale de lágrima, né? Ele vai dizendo aqui, vira um vale de lágrima e para nós termos algum traço de humanidade, muitas vezes nós acabamos vivendo numa privacidade de eremita. Nós estamos vivendo essa privacidade neste momento. Mas, nesse isolamento, será que nós conseguimos, dentro desse isolamento, ter um mundo... Será que o mundo não se torna, por vezes, muito inabitável? Não é isso que nós estamos percebendo? Sempre digo que se não fosse a comunidade Paz e Bem e toda esse relacionamento virtual, talvez a minha condição de saúde mental estivesse bastante precarizada. Porque para se instalar um pensamento redentor em nós, de um lado de luz, de justiça, de protagonismo no bem, de combater essas forças todas, nós precisamos de uma coisa, nós precisamos de serenidade, segundo o Zinc. E serenidade no mundo onde a gente fecha os olhos e continua vendo tudo isso acontecer, pode ser que torne esse mundo menos habitável. Então, ele vai dizer o seguinte, em que relação está Deus com o escuro que nós sofremos ou praticamos? Nós temos que dividir Deus, se nós quisermos ter uma resposta para essa pergunta, Deus ou aquilo que você acredita, né? Tem gente que não é de matriz cristã, não é cristão, não é de tradição cristã, é de matriz africana, eu inverti a fala. Enfim. Então, Deus, ele vai dizer assim, olha, será que nós podemos apresentá-lo dividido em dois poderes, um Deus mesmo e um poder das trevas? Para nós, espíritos, eu digo que não, de forma alguma, né? E acho que para a maioria das tradições. Porque senão haveria essa dicotomia de poder. Isso é uma coisa que está em Kardec e que ele vai falar aqui também, né? Como que tem esse poder entre o bem e o mal? E o Jung vai dizer assim, olha, mesmo o povo judeu, passando tudo que passou historicamente, eles se mantinham na unidade e na concórdia do mundo. Isso também significa que quando eles se mantinham assim, havia uma unidade interior e exterior das pessoas. E ele vai trazer um trecho de um profeta, que é de Isaías. Ele vai dizer, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a felicidade e crio a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, ele vai dizer assim, de maneira nenhuma, né, existe um Deus que deva lutar contra as forças do mal. Porque esse seria um Deus que poderia se tornar até que perigoso, que a gente vê em algumas questões de fundamentalismo esse Deus, né? Que se eu sou castigado é porque Deus quis. Então seria um Deus que falhava, estava além da nossa capacidade humana de entender as contradições que nós vivemos. Então, nós não podemos dividir esse lado luminoso e um lado escuro. Isso está exatamente de acordo com o que Kardec diz. Pois que, e aí, o que o Jürgen Sink vai trazer, que é uma coisa mais da psicanálise, ele vai dizer assim, olha, luz e trevas são em todos, né?
Jesus reuniu na sua mesa os chamados bons e os chamados maus. E ele nos adverte com grande insistência de não nos sentirmos os heróis da luz, que são enviados como lutadores contra as trevas constantes. E por que esse trecho me chamou bastante atenção? Porque nós que somos de espiritualidade, que estamos aqui, muitas vezes nós nos vemos com, entre aspas, tá, gente? Nada de rotular ninguém, mas um certo complexo de Deus. Em que sentido? Nós queremos ajudar, queremos fazer, queremos resolver, queremos rezar, queremos vibrar, queremos fazer mediúnica, no meu caso, que sou espírita. E muitas vezes vamos percebendo as coisas acontecerem de forma adversa e vamos, como disse aqui, esqueci o nome da nossa querida aqui da comunidade, que se estou me aguentando, nós vamos nos aguentando, porque nós não conseguimos lidar com esse dragão que existe de nós mesmos, de ter que aguentar o nosso lado mais escuro, né? Então, o que é essa força, né, do mal? Então, o Zinck vai dizer assim, ó, para a Bíblia não é nenhuma força independente. Na linguagem bíblica, o demônio é um empregado da corte de Deus. A palavra Satanás significa mais ou menos acusador, promotor público. No livro de Jó, Deus lhe pergunta o que estava fazendo e Satanás informa. Ele pergunta a Deus se pode provar Jó na autenticidade de sua fé. Deus o permite até certo limite. Satanás observa a ordem. Ele é aquele na corte de Deus que descobre, denomina e denuncia as injustiças da pessoa. Mas o juiz soberano é Deus. O mundo é uma coisa, Deus é outra. E o ser humano também é outra coisa. Se o mal não é um poder autônomo, também não consideramos as pessoas como instrumentos do mal. Mas, se assim parecerem, vamos trazê-la a nós e convidá-las para a nossa mesa. E aí eu vou fazer o adendo como Jesus fez. Então, eu lembrei que sexta-feira o Paz e Bem do Mauro foi falando justamente, olha, o diabo não existe, que é uma coisa que está, nós kardecistas, espíritas kardecistas no pleonasmo que precisamos usar nesse momento, acreditamos piamente que não existe o demônio, não existe o diabo. Aqui existe uma outra interpretação do Zinck, mas ele está falando, de certo modo, que é isso. Será que não está no momento para nós termos serenidade de nós chamarmos esses demônios para a nossa mesa? E aqui eu uso demônico de forma simbólica. Chamarmos esses medos, essa falta de serenidade, essas angústias que nós temos e dizer, olha, vamos conversar com tudo isso. Porque como nós já estamos há muito tempo nesse isolamento e vivendo as agruras dessa pandemia, com todas as questões de tantos mortos e da sua péssima administração ou zero administração no Brasil, então tudo isso, todos esses medos, essas angústias, elas vão crescendo dentro de nós. Eu não tenho formação psicanalítica, mas eu tenho um curso de uma pós-graduação em psicologia para não psicólogos, mas de toda forma é uma questão humana, né? Que eu estou querendo trazer para vocês. Será que dá para a gente começar a conversar com essas questões dentro de nós e olhar para isso sem que nos tirem a serenidade? É um exercício, estou fazendo junto com vocês da comunidade, porque eu também fico sem serenidade em muitos momentos. Então, ele vai dizer aqui, o Zinck, ele vai dizer assim, nos Salmos há um texto admirável quando os povos antigos vinham ao mar, muitas vezes como um elemento mortal, habitado por dragões terríveis e monstros. Contra esse medo se pronuncia o Salmo 104 com admirável leveza. Vou ler o trecho. Aí está o mar, grande e imenso, um fervilhar de inumeráveis animais, pequenos e grandes. Por ele singram os navios, e o Leviatã que formaste para nele brincar. Então, ele vai dizer assim, isso não é um ingênuo desfazimento do escuro na existência, mas um passo feliz para a liberdade ao final de um longo medo, de um longo caminho de sofrimento através de um enigma abissal do mundo. E foi nesse trecho que eu também vi uma realidade muito próxima do que nós estamos vivendo. Ele vai dizer, esse passo nós tentamos dar quando nós entramos no círculo da mesa que Jesus mantém preparada para os pobres, para os sofredores e para as pessoas dilaceradas. Então, as consequências desse passo alcançam todos. E ele vai dizer, Jesus
nos diz que nós temos que nos posicionar diante do inimigo em resistência, sem ameaça e sem violência. Também é algo que acredito piamente. Ele diz: considere a pessoa como ela é e ame-a para que você fique livre disso, do medo e do ódio. Você não atingirá o seu coração a não ser pela bondade. Quando você tiver atingido o seu coração, ele pode mudar. Isso também é uma questão de bom senso. Ele vai dizer, existe uma questão da lei da vida válida em geral que tanto que trata da compreensão. Você só entende aquilo que ama. A sua compreensão só vai até onde resiste o seu amor. Se você não tiver amor por uma pessoa, pode reunir todos os dados sobre ela, pode ouvi-la, pode falar de seus problemas por horas e horas que você não a compreenderá. A maturidade de uma pessoa, seu grau de espiritualidade, mostra-se, entre as outras coisas, nisso. Está disposta a renunciar à vitória, declinar de sua superioridade, em vez disso, unir-se a tudo que lhe é estranho ou seja ameaçador. Claro que nós, nesse momento de desgoverno, nós não vamos nos unir a isso. Mas será que tem uma reflexão aí de amar os inimigos, onde em algum momento nós possamos enfrentar essas questões todas que nos vêm, essa aflição que acaba dentro de nós? E daí ele vai dizer o seguinte: o que muda em nós, muda em toda a malha que nós estamos entrelaçados. E vai semelhante à ética cristã, que pode estar em contradição com muita coisa que se denomina ética cristã, nos diz: deixe-se tocar por tudo. E talvez esse seja o limite do nosso amor. Porque eu também não consigo amar essas pessoas que estão aí fazendo toda essa confusão e permitindo que outras sofram tanto e que outras morram, ou como nós espíritas dizemos, desencarnem. Mas una-se a esse tudo, para que exista uma rede de vida em comum, que é diferente de partilhar daquilo que eles pregam e que eles fazem. E é um convite para acolher. Então, de repente, nós podemos acolher essa nossa aflição, essa nossa angústia, com relação a esse desgoverno, com relação a essas pessoas. E a partir deste acolhimento, será que nós conseguimos nos libertar disso? De novo, é uma reflexão que eu estou fazendo aí com a comunidade. Deixem os seus comentários para nós vermos até que ponto nós estamos juntos nesse texto aqui do Zinc. Aí ele vai fazer uma terceira pergunta. Ele vai dizer assim: o que dizer da morte? E ele vai dizer: após muitas experiências pessoais, o que ficou inquestionável para mim é que atrás do mundo que percebemos abrem-se inúmeros mundos diferentes. E que nesses diversos mundos, eles se opõem como estranhos, mas eles estão intimamente vinculados. Todavia, né, nosso conhecimento é válido para o mundo em que nós, seres humanos, habitamos. E aí vem uma reflexão minha de uma questão de que mundo interior nós estamos vivendo, como nós estamos abrindo esses mundos e como nós estamos vivendo isso. E ele vai dizer assim: o aspecto do nosso mundo precisa ser conhecer para sobreviver. Nada mais. A linha temporal do nosso existir humano, nesses limites de nosso conhecimento, não tem firmeza. E ele vai dizer o seguinte: essa parede tem uma porta, ou seja, nós temos medo da morte? Temos, né? Estamos todos enclausulados. Então, como é ter esse medo? E para os idosos? Ele fala: eu tenho mais de 80 anos, eu preciso pesquisar se ele continua vivo. Como será a realidade que vou encontrar? Qual será a minha tarefa lá? Para nós, espíritas, nós estudamos isso, não podemos afirmar qual será a realidade de cada indivíduo, mas estamos, inclusive, estudando o céu e o inferno no Caminhos do Espiritismo, onde vários espíritos voltam e dão para Kardec esta visão de como foi a passagem e como eles se encontram do lado de lá e quanto tempo demorou para que fizessem algum movimento e por que aconteceu esse movimento. Por isso que nós trazemos essas obras para cá, para o canal Paz e Bem. O Sejus está fazendo esse estudo. Mas voltando aqui ao Zinc, ele diz assim:
vivemos, morremos e despertamos. O que chamamos de morte é o reverso de um modo de vida bem diferente. E nesta passagem para lá, seremos dotados de uma claridade inimaginável aqui, podendo enxergar a nós próprios e o mundo maior. Isso é uma coisa que, dependendo do grau de do grau de desenvolvimento da pessoa, nós espíritas acreditamos e temos relatos de que acontece. E aí ele vai dizer: não é a vida que dura até a morte que lhe põe um fim, mas nós estamos na mão da morte até que fiquemos livres e entremos na vida para uma existência repleta do Espírito de Deus. Sem espaço nem tempo, uma ideia para cuja compreensão não temos, evidentemente, os meios. Daí ele vai fazer uma quarta pergunta, ele vai dizer assim: para onde vai fluir tudo? E eu encontrei muita ressonância nessa pergunta no mundo que nós vivemos. Nós estamos toda hora consumindo lives, textos, artigos, livros que dizem como será o mundo pós-pandemia. Livro talvez não tenha, mas tem um monte de gente falando sobre isso, né? Por exemplo, né, qual é a meta e o destino dessas organizações sombrias e opressoras? Né? Então, ele vai dizer assim, na nossa Terra, é de alguma forma um ponto central do cosmos, e nós somos aqueles humildes seres humanos no sentido da história do mundo. Então, o Deus não é um Deus dos seres humanos, ele é um Deus, ele é algo muito maior, né? Ele é algo muito maior. Então, e aí ele vai falar sobre alguns erros da história do cristianismo, mas o que eu achei bastante bonito aqui é que ele vai dizer que não tem tormento interno. Nem tinha ao tempo de Jesus. Isso, quando a gente tira esse peso, essa culpa, talvez consigamos ter um mundo mais habitável, nem que seja o nosso mundo interior. A quinta pergunta, ele vai dizer assim: qual é então o objetivo último? Né? Por que nós estamos aqui? E ele vai dizer o seguinte: olha, a ideia de reconciliação de tudo é sempre uma ideia de resistência, de fim. Né? O que se aperfeiçoa? O mal ou Deus? Para a gente, para nós espíritas, Deus é perfeito, né? Mas aqui ele vai fazer essa pergunta: a quem pertencerá a eternidade? A divisão estabelecida ou ao reino de Deus? Então ele vai falar assim: eu não consigo imaginar nesse tempo e nesse mundo uma verdadeira serenidade dos cristãos, enquanto nós não tivermos superado definitivamente a ideia de uma condenação externa, prestando mais atenção ao Evangelho, a ideia de uma reconciliação de tudo, tantas vezes recusadas. É uma luz distante no horizonte, mais pressentida do que sabida. É o som de uma música longínqua, na qual sou um consolo sem fim. E este final me emocionou muito, porque realmente, e neste livro, de novo, que nós estamos estudando Caminhos do Espiritismo, que é o Céu e o Inferno, nós estamos justamente falando que não existe uma condenação eterna. Então, quando nós vemos um teólogo, né, luterano, ele é luterano, claro, dizendo isso, isso tem muita sinergia com o nosso pensamento espírita. E parece que nos traz uma certa serenidade, porque nós vamos percebendo que, apesar dos nossos erros, dos nossos equívocos, do momento em que nós vivemos, para tudo tem um caminho. Né? E que esse caminho seja um caminho mais leve, onde nós possamos nos acolher nos nossos sofrimentos, olhando e buscando essa fonte de serenidade. Então, um beijo grande, paz e bem. Sigam a programação, se vocês puderem, façam uma inscrição no canal, uma doação solidária. Lembrando que agora às 6h30 tem Caminhos do Espiritismo com o Sejus. E um beijo grande para cada um de vocês e para que essa comunidade maravilhosa que também é protagonista aqui do canal. Paz e bem, gente.